Se continuar do jeito que vai, logo logo ninguém mais concordará com o golpe de 2016. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Nada como um dia após o outro. Já dizia, sabe-se lá quem. Faltando 8 meses para a eleição mais importante da história brasileira, vários atores que atuaram, por ação ou por omissão, no golpe de 2016, que arrancou Dilma Rousseff da presidência da República, já falam que o afastamento da petista foi um erro. No dia 17 de fevereiro, 3 figuras que atuam no centro do poder político brasileiro admitiram que o golpe não deveria ter sido dado. Vamos lá. O ministro do STF e ex-presidente do TSE, Luiz Barroso, em entrevista à Globo News, afirmou que Dilma e o PT não deveriam ter sido arrancados do Planalto e que, se havia vontade de encerrar o ciclo petista na presidência da República, que isso fosse feito sem o impeachment. Para o magistrado, o impeachment fez mal ao Brasil. Se você me perguntar, olhando em perspectiva histórica para trás, eu acho que o impeachment fez mal ao Brasil. Foi uma fratura institucional. Era melhor ter deixado, mesmo para quem achasse que o ciclo do PT já deveria ter se encerrado, era muito melhor que ele tivesse se encerrado pelo caminho, pelo fluxo natural, do que pelo tipo de amputação que o impeachment representa. Barroso já havia afirmado antes não ter havido crime no impeachment de Dilma. Logo, se não houve crime, foi golpe. Mas quem também fez uma fala nesse sentido foi Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Em entrevista ao UOL, o líder socialista fez a autocrítica pelo fato de seu partido ter apoiado o golpe de 2016. Carlos Siqueira também criticou a postura do presidente do PT à época, Rui Falcão, que, segundo ele, não procurou o PSB para dialogar. Carlos Siqueira ainda destaca que o PSB foi empurrado pelas manifestações de rua e pela imprensa para apoiar o golpe. O Congresso Nacional não faz impeachment de ninguém se ele não for feito antes nas ruas. E foi o caso do impeachment da presidente Dilma. Nós do PSB, que apoiamos o impeachment, eu acho que hoje, olhando direitinho, nós temos uma autocrítica sobre isso. Eu acho que foi impensado, nós somos empurrados, eu quero revelar aqui uma coisa que vocês não vão acreditar. Toda a discussão sobre o impeachment, o Partido Socialista Brasileiro, através da sua direção, não foi buscado por o presidente do PT da época, o senhor Rui Falcão, não me deu um telefonema nunca na vida sobre isso. Ninguém nunca chamou e ninguém procurou o PSB, nós poderíamos ter evitado. Se a metade da bancada do PSB tivesse votado contra, não teria havido impeachment. O senhor está dizendo que o PT apoiou, então, o impeachment, ao não procurar? Não. Eu estou dizendo que o PT não procurou o PSB para tratar de impeachment. Agora, é muito interessante. Eu faço uma autocrítica. Eu acho que foi um erro. Pronto. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu sou diferente de muita gente que não quer fazer autocrítica. Foi um erro, acabou. Então, a autocrítica está feita e ela, assim como faço autocrítica de todos os erros que nós cometemos no nosso passado e da contribuição, que, diga-se de passagem, modestamente, não foi a maior para deixar o sistema político na vulnerabilidade que ele encontra. Falou, foram empurrados por quem? O PT ajudou a empurrar o impeachment, então? Não faria jamais essa acusação. Eu tenho certeza que o PT... Tenho certeza, e os votos que eles deram contra o impeachment, a articulação que eles procuraram fazer de última hora, a tentativa de colocar o presidente Lula na Casa Civil, que foi impedida pela Justiça incorretamente, diga-se de passagem, foi feito a imprensa e os meios de comunicação, o sistema financeiro e tudo mais, ajudaram muito a empurrar, mas as ruas empurraram. Vejam, outro que criticou o impeachment foi o senador Renan Calheiros, do MDB aqui de Alagoas. Em entrevista a Guilherme Amado, do portal Metrópolis, o parlamentar afirmou que Dilma não cometeu crime e que, se fosse hoje, o Senado não aprovaria o afastamento da petista. E é sempre bom lembrar, e o senador também fez isso na entrevista, que Renan Calheiros votou favorável ao afastamento da Dilma, mas atuou para garantir que a ex-presidenta mantivesse seus direitos políticos.
né, porque aquilo foi uma circunstância duríssima do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista político. Nós estávamos vivendo a efervescência da criminalização. Eu era presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Eu vivi aquilo um pouco por dentro, né? E sem dúvida nenhuma que houve uma forçação definida por uma maioria de quase 60 senadores num colegiado de 81. Sinceramente, eu não acredito que o Senado hoje aprovaria o impeachment da presidente por crime de responsabilidade fiscal que não houve. Acho que aquilo foi uma circunstância que não pode se repetir. Eu, ao final e ao cabo, fiz uma questão de ordem e coloquei a questão da elegibilidade da presidente que estava sendo afastada. E nós acabamos ganhando, porque não havia assim um entendimento, um sentimento claro com relação à participação dela na responsabilidade fiscal. Se voltarmos um pouco mais no tempo, encontraremos Aloysio Nunes, ex-senador do PSDB e que apoiou o golpe de 2016, lamentando sua postura. Ainda em setembro de 2019, na esteira da Vaza Jato, o tucano afirmou que o golpe foi incentivado pela Lava Jato. Para a Folha de São Paulo, Aloysio Nunes falou que eles, Lava Jato, manipularam o impeachment, venderam peixe podre para o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave. O ex-senador, inclusive, coloca o esfarelamento do PSDB no apoio ao golpe de 2016. Em entrevista ao Estado de São Paulo, no dia 11 de fevereiro, Aloysio Nunes afirmou que o antipetismo acabou se transformando em segunda natureza do PSDB. Isso nos fez andar em muito má companhia. E que, por isso, o PSDB não é mais referência nacional como foi. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Estão vendo? Este é o efeito do governo Bolsonaro, que destrói tudo que vê pela frente, que não respeita nada e que põe em risco qualquer resquício de civilidade no Brasil. Não é à toa que a candidatura de Lula não deixa margem para sonhar da terceira via da imprensa grande, que na verdade é a segunda via do bolsonarismo. Porque Lula tem feito política com P maiúsculo, concordando ou não com as articulações que estão sendo feitas. Quando a gente nega a política, o que vem no lugar é o chorume da sociedade. E isso é assim em qualquer lugar do planeta. No Brasil, o chorume produziu milhões de famintos, milhões de desempregados, centenas de milhares de mortes nessa pandemia, a entrega do patrimônio público para o setor privado a preço de banana, o estrangulamento de programas sociais e de universidades públicas e degradação do meio ambiente. Sem falar na excrescência do tal orçamento secreto. Mas esse tipo de reconhecimento tardio não tira a necessidade de uma frente ampla em torno de Lula. Na verdade, até reforça. Porque mesmo Bolsonaro derrotado nas eleições, o bolsonarismo seguirá entre nós por um bom tempo. Especialmente o de sapatênis. Fora os militares que estão encruados na máquina pública federal graças ao Bolsonaro. Ou é Bolsonaro que está onde está graças aos militares? Enfim, se não houver isolamento político e social dessa gente, dos bolsonaristas, dessa coisa que está aí, eles crescem de novo como ervas daninhas. Mas não dá para ressaltar como é bom ver essa grande ficha da desgracência que fizeram em 2016 cair para alguns setores. É como diz aquele ditado, até no lixo nasce flor. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, para aumentar o alcance desse canal, ainda mais neste ano da eleição mais importante de nossa história. E nos comentários, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.